Hoje eu escutei uma história aqui que fiquei comovida, porque eu lembrei da minha infância e eu quero que você fique até o final que eu vou contar para vocês. Essa história que eu ouvi hoje aqui, sabe como é essa história? Aquela menininha que dava muita atenção para o lixeiro, aquele que carregava lixo assim na rua, e eles se apegaram, começaram ela ficava esperando por ele. Eu lembrei de mim, gente. Ela esperando por ele. Enquanto ele não vinha, quando ele chegava, ela ficava toda emocionada, né? Aquele que catava lixeiro, sim, desses que vem com um caminhão, né? Então, vou contar para vocês o que aconteceu comigo, que é uma história tão parecida. Sempre fui muito tímida demais, envergonhada. Menina era pior, né? Eu espiava pelas frestas da casa, porque a casa lá no interior era cheia de frestas, né? Eu espiava para não chegar até ali. Muitas vezes as pessoas, para poder me ver, eles viam meus olhinhos espiando e vinham ver quem que era ali, né? E me pegavam e brincavam comigo. Mas eu tinha muita timidez, gente, muito envergonhada que eu era. Lá no interior, meninas, eu era pior, né? A pior, porque a minha irmã era mais extrovertida, mais conversadeira, mais dada, e eu não era. Mas eu vou contar aí para vocês uma história que aconteceu comigo. Então, quando eu era menininha, tinha um senhor que ele ia lá nas terras do meu pai para catar taquara. Você sabe o que é taquara? É de fazer cesto. Então ele se acampava, ficava dias tirando taquara, fazendo cesto ali, e às vezes levava, daí ele tirava os montão e levava, né? Aonde que ele morava, que a gente nem sabia onde, né? Então esse senhor era um senhor com a barba branca, bem de idade, né? Já naquela época já era de idade. E desse senhor eu não tinha medo, gente. Eu tinha pena, parece, daquele senhor, e eu me lembro até hoje, eu tinha uns 6 anos de idade, que eu dizia: seu Gabriel, o senhor tá bem, seu Gabriel? Eu dizia: o senhor tá cansado, coitadinho do senhor Gabriel. Daí a mãe ficava apavorada, até pouco tempo, não. Nós falamos antes dela falecer sobre o senhor Gabriel, né? Que eu dava tanto carinho. A mãe disse: lá, acho que ele nunca ganhava carinho de ninguém. Acho que ele só ganhava de ti carinho. Eu tinha uma pena daquele senhorzinho, eu ia pro colo dele, eu não tinha medo dele, e ele era muito respeitável, né? Ele parece que tinha meia timidez, daí eu achava ele engraçadinho, dava atenção para ele, queria ir pro colo do senhor Gabriel. Ele tinha uma barba branca e já era de bastante idade quando eu era criança, né? Eu me lembro muito bem disso, gente. Eu saía timidez naquele momento. Depois ele catou bastante taquara e nunca mais eu soube dele, né? Mas olha, são tantas coisas, né? Que a gente se lembra da infância. Parece que a gente se lembra quanto mais antes a gente se lembra. Eu me lembro quanto eu era assim, com aquele senhor, o senhor Gabriel. Com ninguém eu era, mas com ele eu era. Parece que ele precisava de atenção, né? Eu dava tanta atenção para aquele senhorzinho. Se você tem uma história para contar, conta. O que você achou da minha história? Mas é uma história verdadeira, gente. Eu nunca me esqueci disso, e nem minha mãe esqueceu, porque pouco antes dela ficar doente, a gente falou, ela disse que não dava para acreditar do jeito que eu ficava. Eu dizia: seu Gabriele, o senhor tá bem, seu Gabriele? Eu falava assim. Então, curte, comenta e compartilha e conta sua história também.